Eu sou o professor Marco Aurélio. Seja bem-vindo ao estudo da unidade 4 da disciplina Teoria da História 1. Nesta unidade, você trabalhará as formas de escrita da história na Idade Média e no Renascimento. Esta unidade possui os seguintes objetivos. 1. Analisar as questões pertinentes às possibilidades de consciência histórica na Idade Média. 2. Estudar a historiografia cristã medieval. 3. Estudar o surgimento e as formas de uma escrita laica da história na Baixa Idade Média. E 4. Compreender os processos de mudanças e permanência de modelos historiográficos presentes na historiografia renascentista. A unidade 4 é dividida em 4 sessões. Na primeira, você irá conhecer as posições da historiografia contemporânea no tocante às possibilidades de consciência histórica na Idade Média. A segunda sessão trata da historiografia cristã, ligada à Igreja, na Idade Média. Na terceira sessão, você acompanhará o surgimento e consolidação da historiografia laica medieval. E, finalmente, na quarta sessão, tomará contato com as particularidades da escrita da história no Renascimento. O período conhecido como Idade Média é, na Europa, marcado por uma série de particularidades. Dentre elas, destaca-se, no tocante à escrita da história, aquilo que alguns historiadores chamam de uma vasta indiferença ao tempo, o que geraria a ausência de uma consciência histórica nos homens e mulheres da Idade Média. Para estes historiadores, na Idade Média, o homem jamais considera o passado como morto, e isso traz uma grande dificuldade de fazer dele objeto de conhecimento histórico. Isso ocorre por serem as concepções de vida, sociedade e tempo subordinadas aos desígnios da providência divina sobre a humanidade. Assim, não caberia ao homem explicar e conhecer as causas e efeitos, quer no que diz respeito ao material, quer no que reputa ao histórico. A escrita da história não iria além de uma limitada intenção de revelação dos fatos acontecidos, sem pretensões interpretativas. Mas essa aparente ausência de uma concepção temporal que fosse fundada em relações de causalidade e que ultrapassasse os desígnios da providência divina, não impediu a emergência da escrita de produções de cunho histórico na Alta Idade Média. Na Alta Idade Média, a produção historiográfica era feita sob o modelo greco-romanos e determinada pela influência hegemônica do providencialismo agostiniano. O gênero de escrita predominante era a hagiografia, que se compunha principalmente de relatos de vida de santos, narrativas de milagres, autenticações de relíquias ou de listas episcopais. Embora ligadas ao sagrado, as formas hagiográficas de escrita da história são ligadas a motivações terrenas de natureza diversa, desde didáticas até políticas. Além da hagiografia, a Idade Média é fértil na produção de histórias da Igreja e de histórias nacionais, feitas a partir da ação evangelizadora da Igreja. Mas, a partir do século XII, a escrita da história vai paulatinamente se deslocando do campo eclesiástico e religioso para outros espaços. Sem perder a hegemonia dos relatos ligados à religião, a escrita da história vai descobrindo novos campos em espaços leigos, não ligados à Igreja, principalmente os espaços bélicos e políticos. As vidas dos santos iam dando lugar às biografias dos reis e grandes comandantes militares. Isso leva, com a gradual centralização do poder estatal na Baixa Idade Média, a começar a surgir na Europa uma historiografia focada nas dimensões ligadas ao Estado. A escrita da história começa a se deslocar da Igreja para a cidade. A crônica passa a ser a forma privilegiada de escrita da história. Nessa época, a palavra crônica designava 2 gêneros de escrita distintos entre si. O primeiro
abordava os acontecimentos testemunhados pelo autor e nos quais ele se viu envolvido. O outro designa uma síntese do passado e da trajetória dos estados nacionais, em processo de criação ou de consolidação na Idade Média. Começa, assim, a tornar-se hegemônica na Europa uma escrita da história de dimensão essencialmente política, já sob influência burguesa, citadina, de conteúdo não mais teológico e religioso, mas político e bélico. É no espaço do Estado Nacional emergente que o historiador teve seu campo privilegiado de ação e ofício. A nobreza mercantil italiana e a realeza europeia sustentavam historiadores encarregados de narrar seus feitos, mas a função desses novos historiadores públicos possuía uma dimensão mais ampla que o mero elogio ao rei. Os historiadores passavam a ser arquivistas, compiladores de documentos e elaboradores de sínteses de memórias. É o início da preocupação do historiador com o Estado e a figura do príncipe, sua proteção e sua necessidade de conselhos para a segurança do Estado. O historiador ia se tornando um consultor da corte, passa a ser um analista do complexo jogo político e diplomático entre os estados. Este processo iria se tornar claramente hegemônico no Renascimento. A Renascença foi uma grande época para a mentalidade histórica. A ideia de uma história universal, perfeita, começava a se deslocar do campo religioso para o político. Mas isso não quer dizer que a religião tenha perdido sua importância. A Europa continuava cristã e a Igreja ainda possuía grande influência na produção historiográfica renascentista. Um dos grandes movimentos do Renascimento, a Reforma Protestante do século XVI, trouxe a necessidade, tanto a católicos quanto a reformados, de legitimarem suas posições historicamente. Os cristãos reformados, no rastro do fundamento teológico do livre exame das Escrituras, buscavam articular laços históricos com o cristianismo primitivo, dos tempos neotestamentários, denunciando os desvios da Igreja medieval. Já os católicos, na esteira da Contra-Reforma, partiram para um processo de vulgarização da história da Igreja, produzindo obras mais extrovertidas, voltadas para o público leigo, com um caráter claro de afirmação da continuidade perene da ligação entre Cristo e a Igreja. Além de se iniciar uma produção intensa de obras voltadas para a afirmação da ortodoxia católica e de denúncia das heresias. Essa disputa historiográfica, embora acrescente enriquecimento de informação, exploração de novos territórios e abertura de recursos coletivos à produção historiográfica, também promove sua contaminação pelo espírito da polêmica. Mas a historiografia protestante derivada deste processo surge num patamar de maior afinação com a lógica racionalista e burocrática da historiografia renascentista, apontando para a possibilidade de uma história e uma historiografia cristãs não definidas pela apologética institucional católica e para o triunfo do racionalismo, como você verá na próxima unidade. Bom estudo!